Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O nosso assunto de hoje é a proteção e o combate a incêndio, parte 1. E os tópicos a serem abordados são a introdução, o objetivo, a definição do fogo, a forma de propagação do fogo e os métodos de extinção do fogo. Ao término dessa lição, você deverá ser capaz de definir o fogo, aplicar técnicas simples de combate a incêndio, diferenciar o princípio de incêndio e incêndio e estabelecer medidas preventivas a serem adotadas a fim de evitar incêndio. Quando a gente diz diferenciar princípios de incêndio e incêndio, existe a diferença. Por exemplo, diante de um incêndio, é o princípio de incêndio. O fogo, ele é bom para a gente. O fogo, ele está sob o nosso controle. A partir do momento que o fogo está fora do nosso controle, ele deixa de ser o fogo e assume a forma de princípio de incêndio. Geralmente, dependendo do que está queimando, nos 3 primeiros minutos a gente ainda consegue fazer alguma coisa. Passando desse momento, a gente já está diante de um incêndio, tornando-se mais difícil o combate. Dessa forma, é importante reconhecer os métodos de extinção, conhecer o fogo, como ele se comporta, para poder dar de frente contra esse inimigo voraz, o fogo. Introdução e objetivo, aspectos legais. É importante a gente entender que dentro do contexto de proteção e combate ao incêndio, existem regras. Por exemplo, quando a gente fala de aspectos legais, é porque são leis, são normas e procedimentos no que tange ao incêndio. A proteção contra incêndio precisa seguir um padrão. Dessa forma, a gente tem o seguinte: Decreto Estadual 56.819, de 2011. Esse decreto ele é estabelecido pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Ou seja, é o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que determina as regras, os procedimentos a serem adotados. Por exemplo, que altura que tem que estar o extintor, que altura que tem que estar a sinalização do extintor, quantos metros eu preciso percorrer para chegar até o extintor, dependendo do que está queimando. Hoje, o Decreto Estadual 56.819, ele conta com 44 instruções técnicas, são as chamadas ITs. Aqui a gente traz como exemplo 3 básicas. Então, se eu quiser saber como que forma uma brigada de incêndio, como que é composta uma brigada de incêndio, as diretrizes, eu tenho que recorrer à instrução técnica do Corpo de Bombeiro número 17, que vai dizer sobre a brigada de incêndio. Quando eu quiser saber só sobre subestações elétricas, tudo que tange a proteção, a prevenção do combate a incêndio em subestações elétricas, eu recorro à IT 37. Ainda temos a IT 41, que nos diz respeito às partes de inspeção visual em instalações elétricas. Ou seja, eu não preciso nem colocar a mão no equipamento elétrico para ver se ele está em conformidade com essa legislação. Ainda dentro da legislação, a gente tem as NBRs, que são as normas brasileiras. A NBR 14.216, ela vai falar sobre o Programa de Brigada de Incêndio. A NBR 10.898, ela vai falar sobre o Sistema de Iluminação de Emergência. Dentro da parte de legislação, lembram da NR, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que ela é dada pela Portaria 3.214. Então, por exemplo, a NR10 ela vai definir diretrizes sobre a parte elétrica. A NR23, a norma regulamentadora 23, ela vai trazer para a gente diretrizes sobre a proteção e combate a incêndio. Por exemplo, a NR23, no seu item 23.1, diz o seguinte: todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndio, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. Opa, legislação estadual. Então, cada estado tem a sua legislação. Lembrando que o Decreto Estadual 56.819, ele é válido para São Paulo, para o estado de São Paulo. Então, você tem que tomar cuidado da região que você se encontra. Procure saber, pesquisar no Corpo de Bombeiros da sua região qual o decreto que adota. Por exemplo, o Decreto Estadual do Rio Grande do Sul não é o mesmo aplicável para a gente aqui em São Paulo. Ainda dentro da CLT, a gente tem o artigo 200, no parágrafo 4, que ele vai dizer para a gente sobre a proteção contra incêndio geral e medidas preventivas adequadas.
A NR10, a norma regulamentadora NR10, no seu item 10.12.4, ele traz o seguinte: os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações elétricas. Ou seja, não adianta a empresa ter os equipamentos, tudo em conformidade com toda essa parte legal, com toda essa legislação, não tendo um colaborador apto a manusear e a operar esses equipamentos. Muitos deles não operam sozinhos, não são autoativados, e daí entra a sua importância, o seu conhecimento. Vamos entender um pouco mais. A proteção contra incêndio ela é um assunto um pouco mais complexo do que possa parecer. À primeira vista, a gente imagina que ela é composta pelos equipamentos de combate a incêndio, fixados nas edificações. Porém, essa é apenas uma parte do sistema. Tenta imaginar o seguinte: quando a gente fala sobre proteção e combate a incêndio, o que vem na sua cabeça? De repente, extintores, hidrantes. Só que isso é um pouco mais complexo. A gente tem que lembrar que para aquele hidrante estar naquele local, para aquele extintor estar naquele local, foi efetuado um estudo antes, desde o projeto. Então, antes daquele extintor estar naquele local, houve um projeto para ele estar naquele local. Então, isso é bem mais complexo. É necessário o treinamento dos colaboradores. Estes deverão identificar e operar corretamente os equipamentos de combate a incêndio, bem como agir com calma e racionalidade, sempre que houver um princípio de incêndio. Calma e racionalidade. O que está queimando? O que eu devo usar? Será que eu vou conseguir dar frente do fogo? Calma e racionalidade. É difícil, mas você vai ter que ter. Um breve histórico sobre a segurança contra incêndio. A luta contra os sinistros datam tempos imemoriais. Descobrimentos arqueológicos reforçam o conhecimento de que enormes sinistros assolaram a humanidade. Magníficas cidades, como Nínive, Jericó, Jerusalém, na antiguidade, foram devastadas por enormes sinistros, restando somente cinza e carvão para estudos. Quando a gente vem para essa parte de arqueologia, é interessante a gente observar que o que a ciência traz para a gente hoje são estudos através dos arqueólogos, ou seja, aquela equipe, a arqueologia é a ciência que estuda a história. Então tenta relembrar aquela equipe que vai, escava e procura objetos, pratas, enfim. O que a gente tem hoje para trabalhar com a parte de prevenção e combate a incêndio são o que os arqueólogos trouxeram para a gente. Entre esses incêndios, podemos citar o de Roma, no ano de 64 d.C., imposto pelo imperador Nero. Também temos um incêndio ocorrido em Londres, no ano de 1798, que destruiu mais de 70% da cidade. Entre os séculos 17 e 18, grandes incêndios devastaram tanto a Europa como a Ásia. No ano de 1750, um incêndio destruiu a cidade de Constantinopla, deixando um saldo de mais de 10 mil vítimas fatais. E no início do século XVIII, em 1812, a cidade de Moscou foi destruída pelo fogo, que foi ateado pelos seus habitantes ao serem invadidas pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Na América, em 1871, um violento incêndio destruiu a cidade de Boston, nos Estados Unidos, deixando um saldo de 250 mortes e mais de 100 mil desabrigados. Os primeiros registros de proteção contra incêndio ocorreram no Império Romano, 5 séculos antes de Cristo. Então, 500 anos antes de Cristo, a ciência traz para a gente que já tinha essa preocupação com a proteção contra incêndio. É lógico. Essa proteção, elas constituíam em palavras mágicas, que eram escritas nas edificações a serem protegidas. Então, os arqueólogos, eles descobriram 5 séculos antes de Cristo essas inscrições, que eram como se fossem palavras mágicas. Este castelo está protegido contra o Deus Fogo. Lógico, não tinham equipamentos, mas já se pensava na proteção e combate a incêndio. E por quê? Com tanto tempo, com tantas leis, com tanto conhecimento
o fogo é onde ocorre. Lembre-se, o incêndio existe onde a prevenção falha. E lembrando que nesta época não haviam meios como existem hoje para dar frente contra esse inimigo voraz, o fogo. E em algumas vezes o incêndio termina quando tudo já foi consumido. Para pensar, será que o fogo é mesmo o inimigo da gente? Afinal, não é ele que nos ajuda, não é ele que nos aquece, traz eletricidade, esquenta o nosso banho? É de se pensar. A definição do fogo. Quando a gente fala em fogo, é difícil definir o fogo. Afinal, o que é o fogo para você? Num termo mais técnico, o fogo ou a combustão é uma reação química de oxidação com liberação de luz, calor, fumaça e gases. Então o fogo nada mais é do que uma forma de energia. Para efeito didático, hoje é adotado o estudo do tetraedro, ou seja, as 4 faces do fogo: o calor, o combustível, o comburente e a reação em cadeia. Então, antes da gente combater o fogo, a gente tem que conhecer o que são esses 4 elementos. Lembrando, para memorizar, os elementos que compõem o fogo, quais são? Calor, combustível, o comburente e a reação em cadeia. Qual o papel do calor dentro do fogo, dentro do tetraedro? Bom, o calor é a forma de energia que eleva a temperatura, ou seja, é a energia gerada através da transformação de outra energia, através de um processo físico ou químico. Processo físico ou químico, vamos lembrar um pouco. Eu tenho a água. Se eu pego a água e coloco no congelador, lógico, é para virar gelo. Se eu tiro esse gelo do congelador, eu volto ao estado físico natural dele. Ele volta a ser água. Então, isso não vai alterar o estado físico da matéria. O estado químico não, ele já altera a matéria. O calor pode ser descrito como uma condição de matéria em movimento, isso é, a movimentação e a vibração das moléculas que compõem uma matéria. Olha aqui, eu tenho o calor, eu tenho uma matéria, no caso representado por uma madeira, por um tronco. O calor aquecendo a matéria, as moléculas começam a se movimentar e expandindo-se. Isso gera mais calor. Lógico, uma vez picles, nunca mais pepino. Se eu tenho a madeira queimada, ela não vai voltar ao seu material, à sua matéria natural. O calor, ele é a forma de energia. Só que a gente tem que lembrar que o calor ele é gerado pela transformação de outras formas de energia, que são a energia química, a energia mecânica, a energia elétrica e a energia nuclear. Energia química. A gente tem o exemplo da fogueira. A energia mecânica. Lembra do atrito dos 2 corpos. Se você pegar a sua mão e esfregar uma na outra, você tem o calor. A energia elétrica, que é a energia que ela é passada através da eletricidade. Por exemplo, um fio, um condutor. Ele passa energia elétrica que vai se transformar em calor. Lembra do efeito Joule. E a energia nuclear, que é a quebra ou a fusão dos átomos que compõem uma matéria. Combustível nada mais é do que toda substância capaz de queimar e alimentar a combustão. Os combustíveis podem ser sólidos, líquidos e gasosos. Lembra do estado químico, o estado físico da matéria. Exemplos de combustíveis sólidos: madeira, papel, tecido, algodão. E aí vai uma dica. Todo combustível sólido, ele queima em superfície, em profundidade e deixa resíduo. Vamos imaginar a madeira. A madeira queima por fora? Queima por dentro? Quando acaba o fogo, fica resíduo? Combustível sólido. O algodão queima por fora? Queima por dentro? Quando acaba o fogo, quando acaba o calor, fica resíduo? Então, todo combustível sólido ele segue essa característica básica. Combustíveis líquidos. Os líquidos inflamáveis eles têm algumas propriedades que dificultam a sua extinção. Ou seja, os líquidos eles assumem as formas dos recipientes que os contêm.
E se derramados, os líquidos tomam a forma do piso, fluem e se acumulam para as partes mais baixas. Por exemplo, no caso de uma gasolina, a gasolina ela é um líquido inflamável. Se derramada em um ambiente que tem a gravidade baixa, ela vai começar a se acumular em galeria, poços, e aí é o perigo. Porque além do líquido inflamável, ele vai começar a liberar gases e vapores e ali a gente tem um ambiente propício para a explosão. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente trata do líquido inflamável, porque ele literalmente vai fazer com que o fogo ande. O líquido inflamável, ele tem uma característica simples. Ele só queima em superfície, ele não queima em profundidade. Então lembra do combustível sólido, que ele queima por fora e por dentro. O líquido inflamável não, ele só queima em superfície. Combustíveis gasosos. Os gases, eles não têm um volume definido. Tendem a ocupar rapidamente todo o recipiente que são contidos. É lógico, cada gás vai ter a sua característica. Por exemplo, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, muito comum utilizado em casa. Esse gás, a característica dele é que ele é mais pesado do que o ar atmosférico, cerca de 1,5 vezes. Então, quando esse gás ele está em suspensão na atmosfera, a tendência dele é se acumular em parte baixa. O gás natural. O gás natural, diferente do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, ou o gás encanado, o gás de rua, quando ele é disperso no ambiente, em vez de ele descer, ele vai se acumular para as partes mais altas. Ele é 1,5 vezes mais leve do que o ar. Então, quando se trata de combustíveis gasosos, vai depender da característica de cada gás. É por isso que é importante, dentro da empresa que você atua, dentro do local que você atua, você conhecer os principais riscos e os principais produtos que interagem com você, com a sua atividade laboral e com o seu ambiente de trabalho. Para o gás queimar, há necessidade de que ele esteja em uma mistura ideal com o ar atmosférico. Portanto, se estiver fora de determinados limites, ele não vai queimar. Quem é o comburente dentro do fogo? É o elemento que possibilita a vida das chamas e intensifica a combustão. É mais comum que o oxigênio desempenhe esse papel na matéria. Ou seja, comburente é o oxigênio. A reação em cadeia. O que é a reação em cadeia? A reação em cadeia é o que torna a química autossustentável. Ou seja, o calor irradiado das chamas atinge o combustível e ele é decomposto em partículas menores, que se combinam com o oxigênio e queimam, irradiando outra vez calor para o combustível, formando assim um ciclo constante. Nossa, que difícil. Vamos lá. Ciclo. Então, se ele é um ciclo, ele vai obedecer essa ordem. Calor, combustível, comburente. Calor, combustível, comburente. É um ciclo, não tem ordem. Comburente, calor, combustível. Combustível, calor, comburente. Então isso é um ciclo. Enquanto eu tiver o calor, eu vou ter fogo. Enquanto eu tiver o combustível, eu vou ter fogo. Enquanto eu tiver o comburente, eu vou ter fogo. Formas de propagação do fogo. Condução, convecção e radiação. Essas são as 3 formas de propagação do fogo. Condução. A condução é a transferência do calor de um corpo sólido de molécula a molécula. Geralmente, ela é muito comum em partes metálicas. Imagine um garfo. Pegue o garfo, coloque na boca do fogo. Você vai perceber que sem ter fogo, a condução vai fazer com que o calor ande literalmente pelo garfo, pelo metal. E aí, você percebendo, você solta. Para a empresa, é muito comum em eletrodutos. Vamos imaginar que você está numa sala, essa sala começou a pegar fogo. O eletroduto começa a ser aquecido. Através da transferência do calor de molécula a molécula, pode ser que se esse eletroduto ele estiver transpassando para uma outra sala e na base dele, superior, dessa outra sala, ele estiver encostado em uma cortina, pode ser que a forma de propagação de condução faça com que pegue fogo na cortina sem ter fogo, só o calor. Convecção. A convecção ela é a transferência do calor pelo movimento de gases e massas aquecidos. Ou seja, é muito comum em incêndio de edifícios.
onde os gases e vapores de massas aquecidos, elas vão obedecer à gravidade da Terra. Irradiação. A irradiação é a transmissão do calor por ondas caloríficas, que se deslocam através do espaço. Ora, o Sol é uma única fonte de calor que se propaga para todas as direções. Vamos recapitular. Condução, a transferência do calor de molécula a molécula. Convecção é a transferência do calor, onde tem a locomoção de gases e vapores aquecidos. E a irradiação é a transferência do calor por todas as direções. Lembre-se, o maior exemplo de irradiação que a gente tem é o Sol. Classificação dos incêndios. Os incêndios, eles são classificados: incêndios de classe A, incêndio de classe B, incêndio de classe C, D e K. Vamos ver cada uma dessas. É lógico, é importante a gente frisar que isso daqui ele segue um padrão internacional, né? Ou seja, o fogo é fogo em qualquer lugar do mundo, né? Então vamos imaginar que ele obedece cores também. Toda a simbologia na parte de segurança ela é feita para isso, né? Imagina de repente uma pessoa que porventura não tenha leitura, não seja alfabetizada. Com o treinamento ela pode reconhecer essas classes só pela cor. É muito comum em obras. Repare para você ver que às vezes os extintores em cima, eles são pintados da cor. Tá? Então isso aqui ele obedece uma simbologia. Nós veremos mais para frente. Incêndio de classe A. O incêndio de combustíveis comuns que deixam resíduos. O resfriamento é o método de extinção que melhor se aplica. Opa, incêndio de classe A. Combustíveis sólidos. Madeira, papel, a gente tem que lembrar que são combustíveis comuns que deixam resíduos. O resfriamento é o melhor método para combater o incêndio de classe A. Incêndio de classe B. O incêndio de classe B, eles são incêndios em líquidos inflamáveis. O abafamento é o melhor método de extinção. Por exemplo, fogo em gasolina, óleo, querosene, derivado de petróleo. Incêndio de classe C. O incêndio de classe C é um incêndio que é definido em equipamentos elétricos energizados. Exemplo, fogo em motores, transformadores, geradores, computadores. Incêndio de classe D são incêndios envolvendo os metais combustíveis pirofóricos. Magnésio, silênio, antimônio, lítio, alumínio fragmentado, zinco, titânio, sódio e etc. O incêndio de classe K é o fogo envolvendo óleo vegetal e gordura animal em cozinhas. Agora pense um pouco no que você tem para queimar. Imagine uma televisão. Começou um princípio de incêndio numa televisão. Que classe de incêndio está? Vamos obedecer a seguinte ordem. Se essa televisão estiver energizada, eu vou tratar ela como classe C, ou seja, incêndios de classe C são equipamentos elétricos energizados. E se ela não estiver energizada? Aí que está. O equipamento onde você trabalha energizado, que classe ele está? E se você cortar a energia, seccionar a energia? Já não é mais equipamento elétrico energizado, a não ser que esteja um capacitor. Muitos dizem que a televisão, após cortada a energia, ela tem que ser tratada como classe A. Opa, lembra que a gente comentou que líquidos inflamáveis são derivados de petróleo. Então, a predominância de uma televisão comum é plástico. O plástico, quando queimado, ele assume a superfície? Lógico, derivado de petróleo. Forma física da matéria. O plástico aquecido, ele vai derreter. Aí sim, ele vai assumir o ambiente. Cuidado com o que você usa para extinguir esse incêndio. Chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor, sobre a proteção e o combate ao incêndio, parte 1. Espero que tenham gostado e lembre-se, não se esqueça de também frequentar as nossas redes sociais. Até a próxima!